Jorge Paulo Lemann, ele é considerado um grande investidor. Ele é considerado o homem multibilionário, brasileiro multibilionário. Jorge Paulo Lemann. Nós vamos hoje conversar mais uma vez a respeito desse cara e, junto com isso, existe aquela questão dos 40 bilhões de prejuízo das lojas americanas. Jorge Paulo Lemann, ele é considerado um mago das finanças, de investimentos, não sei o que lá, e toque de Midas, onde ele coloca a pata dele, nasce dinheiro. Essa é uma das visões romantizadas que existe, que gira em torno desse cara. E aí alguém já disse, não, ele é considerado o cara do ano, já foi capa da revista Forbes, aquela revista onde o cara, para aparecer, tem que ter uma conta bancária extraordinária. E aí? E aí é o seguinte, meu camarada, que pra mim isso aí não vale porra nem nada, porque eu estive vendo ao longo dessa semana algumas informações relativo a esse Jorge Paulo Lemann. E pra mim, ele de multibilionário, toque de mágico em finanças, não sei o que lá, nada a ver, cara. Pra mim, ele é um verdadeiro patife. Jorge Paulo Lemann, pra mim, ele é um verdadeiro picareta, um verdadeiro sacana, um verdadeiro escroto. Jorge Paulo Lemann, pra mim, é aquele cara que está disposto a quebrar os outros para poder crescer, para poder ter grana. Hoje eu até desconfio, porque eu já tinha ouvido falar desse cara lá nos anos 90, os métodos, as maneiras pelas quais ele conseguiu fazer fortuna. Hoje eu desconfio, depois que eu fui pesquisando, depois que eu fui lendo, depois que eu fui me informando a respeito desse cara, e a coisa não é nada assim glamourosa, vultuosa, virtuosa, conforme faz parecer que ele foi o cara que fez fortuna, é o cara lá, o rei do mercado financeiro. Não é nada disso, cara. Ele é um verdadeiro picareta, um verdadeiro vagabundo mesmo, patife. Quer uma prova? Tome uns minutos e leia essa informação aqui, cara. Pause o vídeo, dá uma lida nessa informação aqui. Isso aqui é uma das instruções desse patife, desse canalha, para os executivos dele aplicarem em cima dos fornecedores. Em linhas gerais, de maneira resumida, o que ele diz é: pague o seu fornecedor no dia que você quiser. Deixe o fornecedor se lascar por aí, foda-se fornecedor por aí. No dia que ele começar a cobrar, no dia que ele insistir e tal, aí você vai e paga. Jorge Paulo Lemann, a instrução do mago, o rei das finanças. Aí, no dia que o fornecedor, o cara que é seu parceiro, que está ali com você no negócio, alavancando as coisas para você, alimentando a sua empresa, abastecendo seu supermercado, sua loja, não interessa o ramo do qual você atua, o cara que você tem que ter a maior consideração, Jorge Paulo Lemann diz, pague no dia que ele começar a lhe cobrar muito. Isso aí não é muita sacanagem, não é muito cinismo mesmo? Como é que um cara desse, bicho, pode ser considerado homem de negócio, empresário? Isso é um patife do caralho. Lá no vídeo anterior, eu expliquei o seguinte, que existe de fato empresários. Aquele cara que levanta aqui uma parede, que constrói uma loja, que constrói um galpão, que contrata funcionários, que respeita funcionário, que respeita fornecedor. E existe picareta do caralho, patife da marca de Jorge Paulo Lemann, que não tá aí pra ninguém. Eu estive vendo que ele não respeita fornecedor, ele não respeita funcionário, não respeita ninguém na ânsia dele, na ganância dele de ganhar cada vez mais e mais dinheiro. Caso você não saiba, esse cara, ele não mora aqui no Brasil. Ele vive na Suíça. E não por acaso
Não por coincidência, a Suíça é um dos países que dificilmente ela pratica a extradição. Esse movimento dele de ir para a Suíça foi uma coisa assim muito estratégica, sabe por quê? Porque lá nos anos 90, esse cara, ele aprontou lá no mercado norte-americano. Teve agora essa patifaria aqui no Brasil, esses 40 bilhões de dólares aí nessa questão da Americanas. Só que nos anos 90 ele já havia aprontado lá no mercado americano. Diferente do brasileiro que fica aí se rastejando para qualquer um, o cara coloca aqui do lado um carrão, um jatinho, um não sei o que lá, e o brasileiro já fica se rastejando. Não, esse cara aí tem um pouquinho de paciência, ele é doutor, ele é empresário, ele é... Americano, meu amigo, não quer saber de porra nenhuma não. Você pode colocar seu carrão aí, você pode colocar jatinho e o caralho a quatro. Se pisar na bola, principalmente quando o assunto é crimes financeiros, vai parar dentro da jaula. Não tem conversa fiada. Lá no começo dos anos 90, se eu não estiver enganado, aconteceu um caso lá nos Estados Unidos de uma sujeita multimilionária que ela resolveu bancar uma brasileira, espírito de brasileiro, malandrinha, espertinha. Não, pera aí que eu não vou pagar imposto, não vou pagar porra de nada, eu sou rica, quem paga imposto é pobre, vai se lascar pra lá nos Estados Unidos. Aí ela resolveu fazer essa piada. Quer saber o que aconteceu com ela? Ela foi presa, cara. Presa. Jaula pra ela. Algema na pata. Foi vestir roupa de igual de presidiária. Foi comer o mesmo rango que as presidiárias comem. Foi varrer chão, foi acordar cedo, foi se lascar dentro do presídio. Isso lá nos Estados Unidos. Porque, diferente do que acontece aqui no Brasil, que tem STF, né, Alexandre de Moraes, Barroso e todos aqueles vagabundos lá que fica protegendo o riquinho, protegendo o ladrão, patife, vagabundo, lá não tem. Lá, se o cara cometer crime financeiro, jaula. E eu tenho a impressão que esse tal de Jorge Paulo Lemann, esse vagabundo, porque isso que ele é, um vagabundo, esse cara vai parar dentro da jaula. Aqui no YouTube existe uma entrevista de um cara, brasileiro ele. O nome dele, se eu não estiver enganado, é Moacir Reis. Esse Moacir Reis, ele trabalhou durante muito tempo para o grupo empresarial entre aspas, é claro, de Jorge Paulo Lemann. De maneira resumida, para você entender, Jorge Paulo Lemann simplesmente sacaneou com esse cara. Ele tinha uma empresa responsável pela parte de logística lá na região de Minas Gerais e Espírito Santo. E Jorge Paulo Lemann simplesmente acabou com esse cara, com esse Moacir Reis. 300 funcionários lá em Minas Gerais, 200 funcionários lá no Espírito Santo, e ele simplesmente quebrou esse cara, quebrou a empresa dele, mesmo o rapaz trabalhando para ele sendo como prestador de serviços. Há uma dívida em torno de 7 milhões de reais que esse Jorge Paulo deve para esse cidadão. Veja, lá nos anos 90 ele já havia aprontado nos Estados Unidos. Ele agora tem essa questão das Americanas. Esse cara, para mim, ele está muito próximo de a qualquer momento ir parar dentro da jaula. Lógico, não aqui no Brasil, é evidente, né? Não aqui no Brasil. Isso vai acontecer lá via Estados Unidos da América. Eu tenho essa impressão que esse cara, em algum momento, ele vai receber algemas nas patas dele. Dias atrás, perguntaram para esse Jorge Paulo Lemann a respeito desse rombo das lojas americanas. Você quer saber o que é que esse patife, esse cara de pau, esse cínico, ele disse em relação a esse rombo de 40 bilhões de dólares? Ele imitou o amigo dele, um patife ladrão vagabundo que anda prometendo picanha por aí e que até hoje não entregou porra de picanha nenhuma pra ninguém. Ele disse que não sabia de nada. Não sei de nada não, cara. Que 40 bilhões de rombo na minha empresa, a loja americana, eu não sabia. Não tô sabendo de nada.
nem sabia, cara, nem desconfiava. Né? Você vê como quando o cara é patife, quando o cara é vagabundo, quando o cara é um lixo, não vale porra de nada, ele se identifica logo com outro que é do mesmo quilate, o mesmo peso, o mesmo nível dele. Igual a mula, não sei de nada. Foi essa a resposta que o vagabundo deu. Como é que um cara enfiado há mais de 40 anos no meio financeiro, com empresas fazendo auditoria na tal da Americanas, nas outras empresas do grupo dele, como é que esse vagabundo ele abre o bico e vai dizer que não sabia de nada? Tu vai acreditar nisso, cara? É evidente que eu não acredito. É lógico que não. É lógico que ele sabe. É lógico que ele sabe que ele estava fazendo patifaria e outras sujeiras e prejudicando um monte de pessoas. O fato de Jorge Paulo Lemann morar na Suíça, conforme eu disse, não é uma simples coincidência, cara. Mas eu tenho quase certeza, bicho, que um dia desses, daqui até fim de ano aí, esse cara vai receber um par de algema nas patas dele e vai parar dentro de uma jaula. Enquanto isso, nós vamos continuar acompanhando todas essas, desenrolar essas questões relacionadas com esse cara. Mas já fique você sabendo que ele, de rei do mundo financeiro, multibilionário, não sei o que lá, capa da revista Forbes, toda essa coisa arada, toda essa história montada que existe em torno dele, tudo isso, cara, fachada, cortina de fumaça, um castelo no ar, porque Jorge Paulo Lemann, de verdade, ele é um patife, ele é um gigantesco vagabundo. Muito bem, meu camarada, é o seguinte, nosso vídeo está concluído. Eu espero que você tenha gostado, apreciado, enfim, dá aí uma força, dá aí uma moral, se inscreva, deixa aí seu gostei, tudo isso ajuda. Hoje, sabe que dia é? Quinta-feira, cara. Aquele dia, como eu sempre digo, estamos na marca lá do pênalti, a bola já está lá. É correr, bater e me dar o caneco pra cá que já era. Então, um perfeito final de semana para você que já está se aproximando. Boa sexta, excelente sábado. Perfeito domingo, tudo de bom para a família. Enfim, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.